Lucas, capítulo 1. Eu não vou ler todo o texto, eu vou citar, é para você anotar, tudo bem? Se não der tempo de anotar agora, você preste atenção, aí depois em casa você revê a mensagem e anota os textos. Mas se puder anotar, já anote agora. Não vai dar tempo de abrir para procurar tudo, porque é muita coisa, né? Mas vamos lá. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao verso 38, o evangelista Lucas nos apresenta uma mulher fantástica, maravilhosa, uma mulher extremamente abençoada, e a Bíblia descreve ela chamando cheia de graça. O nome dela era Maria. E hoje eu queria falar de Maria em 2 pontos principais. Vou elencar aqui pelo menos uns 4, 5 itens sobre ela, mas 2 pontos principais. Eu quero mostrar a você Maria como ela de fato é descrita na Bíblia. Ela é a serva agraciada do Senhor. Se eu pudesse dar um título, um codinome para Maria, seria esse: a serva agraciada do Senhor. Eu vou ler pelo menos o verso 38, Lucas capítulo 1, verso 38, eu vou ler. Se você puder, abra aí, leia comigo. Diz assim: E disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Amém? Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. O anjo Gabriel, ele veio e ele anunciou a Maria, mas antes de anunciar o que Deus queria dela, ele faz uma saudação dizendo: salve agraciada. Por isso eu digo, uma serva agraciada, porque ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Ou seja, eu estou disposta a obedecer aquilo que Deus quer para mim. E o que isso indica, pastor? Indica, irmãos, preste bem atenção, alguém que está disposto a enfrentar coisas terríveis e pesadas para obedecer a Deus. Não sei se você já se atentou para isso. Eu não sei se você já prestou atenção nisso. Mas ao aceitar gerar o Filho de Deus, Maria coloca em risco o seu nome, a sua honra e a sua vida. E isso é importante que nós venhamos lembrar e manter em mente, porque ela era virgem, estava prometida, o termo bíblico é desposada, seria próximo do que nós hoje chamamos de noivado. É alguém que está prometida a casar, mas naquela época, quando a mulher estava desposada, prometida, ela praticamente já era esposa, estava faltando apenas a cerimônia. É como se já tivesse ido fazer o casamento no cartório, faltava só a bênção de Deus. E ela aceita então engravidar, para que fosse gerado nela o Filho de Deus. Mas preste bem atenção, minhas irmãs e meus irmãos. Quando Maria faz isso, ela corre a partir desse momento risco do seu nome cair em desgraça, e por consequência perder a sua honra. Era possível que, se José a rejeitasse, se José não quisesse mais casar com ela, era possível que ela caísse em desgraça e nunca mais casasse com ninguém. E uma mulher naquela cultura que não se casava, ela era considerada uma mulher à parte. Ela era, de certa forma, marginalizada. Por quê? Porque os pais não criavam seus filhos para ficarem para sempre consigo. Os pais criavam os filhos para que eles, o mais breve possível, chegassem
chegassem a ter como ajudá-los, como contribuir com a família, e depois disso, o próximo passo era o matrimônio. Principalmente as mulheres. Elas normalmente saíam de casa bem mais cedo do que os rapazes. E Maria estava desposada, estava prometida a José. Cadê os homens convictos? Levanta a mão. Macho mesmo, indo e voltando, subindo e descendo. Cadê? Levanta a mão. Essa demora que me preocupa. Faz só o dedinho assim. Isso, eu. Vamos lá. Imagina que é você. Você está noivo. E de uma hora para outra, sua noiva chega e fala: amor, eu estou grávida. Mas ele para e pensa: mas peraí, nós temos um compromisso com Deus. Eu não toquei em você. Lembra que ela era virgem? Como é que você está grávida? Ela diz assim: não se preocupa não, tá? Que eu nem te traí, né? Foi o Espírito Santo. Nós, lendo, nós temos a tendência a aceitar muito rápido. Mas naquela cultura, irmãos, isso não era uma coisa que era fácil de ser aceito. Não era fácil. Imagina convencer um homem de que aquela barriga crescendo não era fruto de uma traição, mas ao invés de maldição era bênção. Não era fácil de convencer. Então ela estava se colocando em risco. Ela estava se colocando em risco. Quando ela assume esse chamado e diz: cumpra-se em mim, ela está aceitando a aliança. Ela não foi obrigada por Deus, entende isso? Entende isso? O anjo transmite para ela a vontade de Deus, o plano de Deus. Mas ela é que diz: cumpra-se em mim a vontade de Deus, o plano de Deus. Ela aceita. Ela não pensa duas vezes, ela não pede um tempo para pensar. Ela não pede um tempo para refletir, para observar as situações, os pormenores. Ela não tem essa coisa e deixa para amanhã. Na mesma hora, quando ela escuta o que é para ser feito, mesmo tendo o risco de ser uma pessoa largada à desgraça, ela aceita a graça. Amém? Amém? Mas diz a Bíblia Sagrada, depois você vai ler, que José, o marido dela, quando ele só soube daquilo, quando aquilo chega ao seu conhecimento, ele intenta deixá-la secretamente. Ele planeja deixá-la sem dizer nada a ninguém. E eu acho também maravilhoso a gente falar sobre isso, porque ele era justo, diz a Bíblia. Ele poderia chegar e denunciá-la às autoridades. E a lei dizia que nesses casos ela teria que ser apedrejada até a morte, considerada adúltera. Mas ele a amava. Ele queria muito bem a ela. Ele queria protegê-la. Não queria que ela sofresse. Olhe para cá, por favor, preste bem atenção na palavra de Deus. Queria protegê-la, queria fazê-la feliz, mas não aceitaria, como a maioria dos homens naquela época, não aceitaria que a mulher lhe traísse sua confiança e simplesmente deixasse para lá isso e criar um filho que não era dele. Então ele intenta deixá-la, porque fazendo isso, ele levaria a culpa. Ele seria tido como o irresponsável que engravidou uma jovem e fugiu. Mas quando ele faz isso, quando ele tenta fazer isso, diz a Bíblia que Deus fala com ele. E através de um sonho, o anjo é enviado para falar com ele e diz: olha, José, não tenha medo não. Pode receber essa menina. É verdade o que ela está dizendo. E o que está sendo gerado nela é fruto do Espírito Santo. E ela vai ter essa criança. E você vai colocar o nome dele de Jesus. Amém? Amém? Deus já começa então a protegê-la ali,
porque ela se dispõe a fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus. Mas uma outra coisa que eu quero falar sobre Maria é que ela era uma esposa dedicada. Quando José precisa ir até a sua cidade natal, eles moravam lá na Galileia, eles moravam próximo ao mar, ao lago, né? Aquela região de Nazaré. Diz a Bíblia Sagrada que ele precisa voltar a Judá, a Belém de Judá, para o recenseamento. E ela mesmo grávida, não coloca, sabe, empecilhos para ir. Tem que ser feito? Tem que ir? Tem, então vamos. Amém? E vai ela em uma longa jornada no jumentinho ali com José. E eu lembro muito dos pregadores que dizem, irmão, mulher grávida, ela faz xixi por brincadeira. Imagina José botar essa mulher para cima e para baixo no jumentinho, com um barrigão daquele tamanho. Que sacrifício, né? E o jumento chacoalha para lá, chacoalha para cá, chacoalha para lá. Daqui a pouco ela fala, bem, tem que ir de novo, e vai de novo, e desce. Um casal que está ali junto, enfrentando as dificuldades. E uma outra coisa importante notar é que, além disso, a Maria era também uma mãe exemplar. Mas agora vem um ponto que para alguns é polêmico. Não é minha intenção ferir a crença de ninguém, cada um que crê no que quiser crer. O que eu vou falar aqui, vou falar da Bíblia. Amém? Amém? Um ponto de divergência que nós temos é que muitos até hoje classificam Maria como virgem. A Virgem Maria. Esse é o ponto de divergência. Maria, ela foi uma serva agraciada, uma mulher cheia da graça. Graça significa favor que a gente não merece. Uma mulher escolhida, uma serva especial, uma mulher que deve ser honrada pelas suas escolhas, uma mulher que deve ser admirada pelas suas atitudes. Mas tem uma coisa errada. Quando a pessoa acredita que Maria, ela é virgem eternamente, é uma pessoa que não leu a Bíblia. Deixa eu perguntar, só as mulheres que já deram à luz a filhos, levanta a mão, as irmãs aqui na igreja. As que já deram luz a filhos, levanta as irmãs, muito bem. Olha a pergunta que eu vou fazer e você vai me responder com toda naturalidade. É possível uma mulher dar à luz a um filho e continuar virgem? Sim ou não? Sim ou não, gente? Claro que não. Mas ainda que alguém diga, pastor, ninguém está falando de ímen, estamos falando de contato sexual com um homem. Tudo bem, vamos ver isso. A Bíblia Sagrada diz, eu quero que você abra, só para poder ficar bem claro, tá? Mateus capítulo 1, verso 25. Lembra que eu falei de José, que o anjo encontrou com ele, diz, volta lá, recebe a menina, continua com ela, ela não fez nada de errado, a criança que ela está gerando é fruto do Espírito Santo. Amém? Qual foi a atitude de José? Olha o que diz na sua Bíblia aí. Mateus capítulo 1, verso 25. Quem lê para mim? Mateus 1, 25. É isso aí, não entendi nada não, mas deve ser isso mesmo. De máscara a gente não consegue entender nada, né? Deixa eu ler aqui. Eu estou com uma versão um pouquinho diferente hoje, tá? Mas deixa eu ler para ficar claro, até para os irmãos que estão acompanhando, que não estão com a Bíblia perto de si, mas estão acompanhando o culto pela internet, né? Mateus capítulo 1, verso de número 25, diz: ele, porém, não teve relações com ela até que ela deu à luz ao filho. Em outra versão diz, né? E ele não a conheceu até... Como é que está na sua versão?
Não? Não a conheceu? Quem está diferente? O seu filho, o seu primogênito. Como é que está os seus aí? Não conheceu? Todos não conheceu? A maioria. Não teve relações com ela, dá no mesmo. A versão antiga, a expressão antiga usada naquele tempo é não a conheceu. Mas é claro que não está falando de pessoas se conhecerem face, né? Reconhecer um ao outro. Claro que ele conhecia, ele era noivo dela. Mas quando fala não a conheceu, está falando não conheceu intimamente. Não teve contato físico, sexual com ela. Até que. Mas querido, basta pensar um pouquinho. Até que ela deu à luz o primeiro filho. Está dizendo até onde ele ficou se resguardando. Dali para frente, nada mais impedia. E não havia pecado nenhum, como alguns querem fazer entender. Eles eram casados, abençoados. Não tinha problema nenhum. Irmão, eu fico até um pouco triste com algumas pessoas e revoltado com outros. Porque dão a impressão que o José... Olha, Zé, tá? Eles dão até a impressão que o José não era lá muito macho, não. Passou não sei quantos anos com a mulher e a mulher não conheceu seu marido. Que conversa é essa, irmão? Só lê a Bíblia, amém? E aqui diz claramente, a luz, o seu filho, na sua versão está primogênito? Primogênito? Primeiro filho. Em umas versões está não deu a luz a seu filho, em outras versões está que eu prefiro ao seu filho primogênito, quer dizer, o primeiro filho, não é o único, primeiro. Amém? Se fosse único, diria ao seu filho único ou unigênito, mas é dito primeiro filho, primogênito. Mas se isso não é o bastante para que alguns aceitem o que está na palavra de Deus, olha isso. Vamos ver outras coisas aqui. Quero te mostrar filhos de Maria. Vamos correr aqui, porque eu tenho outras coisas para me falar, mas isso aqui é muito importante, e normalmente eu não paro muito para explicar esse ponto, e eu gostaria de aproveitar esse culto de hoje para explicar, até para que você explique a outras pessoas também. Tudo bem? Vamos marcar aqui os filhos de Maria. Mateus capítulo 12, verso 47. O que diz? Jesus está pregando, Jesus está falando, está ensinando, e é dito para ele, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Essa mesma expressão também é dita em Marcos capítulo 3, verso 32, e também em Lucas capítulo 8, verso 20. Também diz, tua mãe e teus irmãos. Eu já vi até uma pessoa pregando um dia desse, dizendo que não era irmão, era primo. A turma inventa cada um. Ela tinha outros filhos, irmãos. Ela tinha vários filhos. Era comum daquela cultura ter muitos filhos, e não há nada de errado nisso. Ela não deixa de ser merecedora da graça de Deus por causa disso. Você está entendendo, sim ou não? Só não dá para chamar de virgem, porque ela tinha outros filhos. Amém. Amém. Muito bem. Em Mateus capítulo 13, versos 55 e 56, Jesus volta para a sua cidade depois de um tempo e começa a pregar e fazer maravilhas, milagres, e as pessoas da cidade se admiram. O que é que elas dizem? Olha aí. Olha aí. Ele diz, olha, peraí, não é o carpinteiro? Não é? Não é o carpinteiro? Não é o filho de Maria? Filho de José, o carpinteiro? Cita quem mais? Seus irmãos. Cita por nome agora. Quem? Quem? Tiago. Quem mais? José. Quem mais? Simão. Judas. E os caras ainda dizem assim, e não estão entre nós as suas irmãs.
além de Tiago, Simão, Judas, José, irmãs. E não tem problema nenhum nisso, porque eles eram casados, tinham filhos como qualquer casal. Você está compreendendo, sim ou não? Você entende porque nós cristãos evangélicos não concordamos em que classifique a Virgem Maria? Porque não tem como dizer que uma pessoa que tem filhos é virgem. Está na Bíblia. E para os queridos católicos que estão acompanhando, está na sua Bíblia também. Tá? Não pense que é uma coisinha que os evangélicos botaram aqui só para baldear o negócio, não. É só ler na sua Bíblia. Os mesmos versículos que eu li, você vai encontrar. Falando dos filhos de Maria com José. Está claro, irmãos? Por que nós não chamamos de virgem? Amém? Só por essa questão. Mas isso não depõe contra ela, pelo contrário. Isso prova que era uma boa mãe. Isso prova que ela era uma boa esposa. Porque os filhos já eram adultos, mas acompanhavam a ela para onde ela ia. Diga graças a Deus. Amém, irmãos? Eu vou ler só mais uma vez para quem não pegou. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto, todo esse entendimento, toda essa sabedoria? Mateus capítulo 13, verso 55 e 56. Então nós vimos um pouquinho a respeito de Maria, a serva agraciada do Senhor. Deixa eu te perguntar, você sabe qual é o mandamento de Maria? Maria deixou um mandamento. Sabe qual é? Está lá na festa de Caná da Galileia. Ela disse para os servos: fazei tudo o que ele vos mandar. Aplauda Jesus, ele é maravilhoso, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Para quem quer obedecer Maria, ela deu o caminho, obedeça a ele. Faça tudo que ele mandar, que vai estar certo. Deixa eu dar o recado aqui para o pessoal da gravação. Queridos, olha, você que assistiu essa mensagem, eu te peço duas coisas importantes. A primeira, que você compartilhe essa mensagem com quem Deus colocar no seu coração. A segunda, me ajude também no nosso canal do YouTube. Nós temos um propósito firme ali, de através daquele canal, alcançar milhares e milhares de pessoas. Pouca gente tem acreditado em mim. Pouca gente tem acreditado no que eu estou dizendo, mas eu tenho certeza de que em breve isso vai se alastrar. Em breve vai ser como uma fogueira que começa pequena e depois vai crescendo e crescendo e crescendo e tomando conta. E eu acredito, porque Deus me prometeu que nós iríamos alcançar o mundo. Eu não estou dizendo que eu vou ser um televangelista, não estou dizendo que eu vou conseguir alcançar todas as nações, mas a mensagem que Deus me dá, a mensagem que eu apregoo, ela vai chegar em todos os lugares do mundo, porque o Senhor me falou: se eu ganhar uma pessoa, já valeu a pena, em nome de Jesus. Então inscreva-se no canal, compartilhe, essas mensagens, e vai ser bênção para você e para muitos, em nome de Jesus.